Mateus 5 e 9. Depois, na próxima segunda, já queremos estar meditando sobre Mateus 5 e 10, né? 5 e 9 diz o seguinte, irmãos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós estamos então já na terceira mensagem sobre esse tema, bem-aventurado os pacificadores. Nós dividimos essa mensagem, irmãos, ela em 4 tópicos. Nós já ministramos sobre os 3 primeiros, que é a necessidade da paz, o que é a paz, a bênção de sermos pacificadores, e hoje queremos falar sobre a recompensa do pacificador. A recompensa dos pacificadores, irmãos. Tem recompensa ser pacificador, aquele que pacifica, aquele que transforma o ambiente conflituoso em um ambiente de paz, em um ambiente de harmonia. E mais do que nunca, irmãos, precisamos que Deus use-nos, use você, use cada um de nós, para trazermos paz aonde há discórdia, trazermos essa pacificação, irmãos. Precisamos de pacificadores. O mundo vive em conflito, as pessoas vivem em conflito umas com as outras, e muitas delas vivem em conflito consigo mesmo. E se você buscar a origem, buscar a razão, você vai ver que a pessoa só tem conflito com os outros, porque está em primeiro lugar em conflito consigo mesmo. A pessoa que não tem paz, a pessoa que está em conflito consigo mesmo, ela não consegue viver em paz com os outros. Mas quando a pessoa está em paz consigo mesmo, aonde ela chega, ela traduz, ela transforma, ela transmite a paz que excede, à luz da Bíblia, excede todo entendimento, que é a paz de Deus. Quem crê, irmãos, que os pacificadores fazem isso onde chega? Olhe bem, meus amados, a recompensa dos pacificadores, em primeiro lugar, diz o texto: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, irmãos, a recompensa de sermos chamados filhos de Deus. Vejam, meus amados, aqui, meus irmãos, nós entendemos que todos nós amamos mais, irmãos, os nossos filhos, mais do que a nossa casa, amamos mais do que o nosso carro, amamos mais do que o dinheiro, amamos mais, meus irmãos, do que os bens, porque os nossos filhos, irmãos, são a nossa maior herança, a herança do Senhor. E o pacificador, irmãos, ele é filho de Deus. Logo eu subentendo, meus irmãos, que quem não é filho de Deus é criador de contenda, mas quem é filho de Deus é pacificador, porque Jesus disse: bem-aventurado serão os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse título, irmãos, ele é o mais honroso do que ser mais exaltado príncipe da terra, é ser chamado filho de Deus. Logo, meus irmãos, porque quem é filho logo tem o DNA, tem as características, tem, meus queridos irmãos, os valores do pai. É assim, meus irmãos. Então, o maior título, mais honroso título que eu e você podemos ter é ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que tem alguns nomes. Fulano parece que é filho das trevas, filho da tribulação,
filho das angústias, filho da contenda, filho de tantas outras coisas pejorativas, mas ser chamado de filho de Deus, irmãos, é a maior honra que um ser humano pode ter, e Deus está dizendo para mim e para você: eu quero que você seja pacificador, para poder carregar esse título de ser filho de Deus. Amém, meus amados? A Bíblia diz, irmãos, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 8. A menina dos olhos de Deus. Seus filhos são a menina dos olhos de Deus. Meus irmãos, a pupila, ela é a parte mais sensível do corpo. É a parte mais sensível, irmãos. É a parte mais frágil do corpo, irmãos. É a parte mais delicada, é a pupila. Você protege ela. E ela, meus irmãos, é a mais necessitada de proteção. Ela deve ser cuidada, a pupila dos nossos olhos. Tanto é quando, numa metáfora, numa força de expressão, quando você acha algo muito caro, você diz assim: custa os olhos da cara. Diz assim, não é verdade? Custa os olhos da cara, porque é o maior patrimônio, maior valor, maior bem. Tu poderia dizer: custa o rim, custa o pulmão, que também são órgãos vitais, custa um braço, né? Mas não, o ditado popular, para te dar ênfase aquele valor, aquele preço alto, é dizer: custa os olhos da cara, porque é a coisa de maior valor que nós temos, irmãos, é a pupila. E Deus, irmãos, Ele age dessa forma com os seus filhos. Deus age dessa forma com você, comigo. Se você tocar em um dos seus filhos, vejam bem, você está colocando o dedo no olho de Deus, porque nós somos como a pupila de Deus, nós somos como, meus amados irmãos, os olhos de Deus. Ei, nessa noite eu vim dizer para você: o teu valor é inestimável, incalculável. Você que é pacificador, continue sendo pacificador, porque você é como os olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser pacificador, irmãos, tem essa honra de ser filho de Deus. Segundo, os filhos de Deus, irmãos, eles são muito preciosos para Deus. Os filhos de Deus são muito preciosos para Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Malaquias 3:17, que nós somos o seu tesouro particular. O seu tesouro particular. Isaías disse no capítulo 56:5, ele diz, irmãos, que Deus nos dará um nome eterno. Olhe bem, vá prestando atenção no que a Bíblia diz sobre você que é pacificador, sobre você que está me assistindo, que é um pacificador. Veja bem, irmão, diz que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre, lá em Isaías 56:8. E quando nós morremos, irmãos, a nossa morte, disse o salmista no Salmo 116, versículo 15, a nossa morte é preciosa aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus passa, meus irmãos, a ter perto dele, na convivência diária, um filho que ele recolhe às mansões celestiais. Por isso que ele diz que a morte dos seus santos, dos seus filhos, é precioso aos olhos do Senhor. Esse é o nosso Deus. Vale a pena ser pacificador, irmãos. Vale a pena você levar uma palavra de paz. Vale a pena você combater as contendas, as discórdias, as tribulações e levar uma palavra de paz. Amém? Olhe bem, irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus nos fez reis, príncipes, sacerdotes, nos fez herdeiros. O Salmo 16:13, irmãos, Deus diz que seus filhos são os notáveis, em que Ele tem todo o prazer. Irmãos, para um pouquinho para perguntar para você: você ainda crê na Bíblia? E se a Bíblia está dizendo
que bem-aventurados pacificadores, porque serão filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, e se os seus filhos são notáveis, em que ele tem o seu prazer. A Bíblia, o salmista está dizendo o seguinte, que Deus tem prazer na minha vida, na tua vida, você que é pacificador. Eu subentendo, irmãos, que quando Deus diz que Ele tem prazer na vida de quem é pacificador, logo Ele não tem prazer em quem não é. Então essa noite, você que é pacificador, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem prazer na minha vida, porque eu sou pacificador. Aleluia! Nós vamos fazer uma consagração de presbítero hoje, e eu vou ler um texto da Bíblia, aqui de Timóteo, de Tito, para vocês depois, e vocês vão ver, uma das funções dos presbíteros também é combater a contenda, é levar a paz. Isso é o serviço, meus amados, dos nossos filhos de Deus. Paulo vai escrever na sua segunda carta, irmãos, a Timóteo, no capítulo 2, versículo 21, vai dizer a Bíblia, meus amados, que os vasos, que nós somos vasos de honra de Deus, vasos de honra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos são dignos de honra, disse Isaías capítulo 43 e 4, os filhos são dignos de honra. Deus quer honrar os pacificadores. Então, irmão, eu penso que é insanidade mental, eu penso que é burrice nós não ser pacificador. Ser pacificador, irmãos, é atestado de inteligência, é atestado, irmãos, de além de tudo, ser pessoa coerente, porque recebe as bênçãos, as graças e as misericórdias do Senhor sobre a vida. Eu quero crer, irmão, depois de ser pregado a Bíblia, como estamos pregando, nós seremos mais pacificadores. Aonde nós chegar, vai ser um ambiente, vai ser um oásis de paz, de tranquilidade. Nós somos, irmãos, a herança de Deus. A nossa posição, irmãos, ela é mais elevada do que a posição dos anjos. A tua posição, irmãos, ela é mais elevada do que a posição dos anjos. Sabe por quê? Porque os anjos nos servem. Tu sabia disso? Vamos ler lá em Hebreus 1,14. Hebreus 1,14, irmão, diz assim, ó: não são porventura todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ser filho de Deus, irmãos, é uma posição mais elevada que os anjos. Os anjos, irmãos, Deus os criou para servir nós. São ministros, meus irmãos, são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Adore a Deus essa noite, não perca essa função, não perca esse nome, não perca de ser chamado filho de Deus, porque você é pacificador. Eu não sei, mas eu sinto a presença de Deus essa noite. Fique adorando ao Senhor. Aleluia. Nós somos, irmãos, coparticipantes da natureza divina. Nós estamos ligados, irmãos, em Cristo. Nós somos membros, irmãos, do corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3 e 21, irmãos, de que nós somos irmãos, nos assentaremos com Ele no seu trono. Nós nos assentaremos com Ele no seu trono, como filhos, irmãos, pulando ao colo do Pai. É assim a nossa posição. Por isso eu quero dizer para você, querido irmão, querido crente, querido ouvinte, você que está me assistindo, não vale a pena você viver uma vida que venha perder o nome de ser chamado filho de Deus. Não vale a pena você viver uma vida de outra maneira, a não ser uma vida de pacificador. Aproveite esse momento e dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje valorizar mais a tua palavra e esse grande privilégio de ser pacificador. Eu quero deixar tu levantar tua mão e adorar a Deus essa noite. Eu vou deixar você exaltar ao Senhor essa noite. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então nem todos podem dizer: eu também sou filho de Deus.
Todos somos criatura de Deus. Mas quem é filho é pacificador. Então, se você não é pacificador, logo não podes dizer sou filho de Deus, sou criatura de Deus. Mas os filhos são pacificadores. Olhe bem, meus irmãos, os pacificadores são filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. No que consiste, irmãos, a adoção? Primeiro, a adoção, irmãos, é uma transferência de uma família para outra. Isso é adoção. É a transferência de uma família para outra. Nós somos transferidos, irmãos, da velha família de Adão. Nós éramos, irmãos, como disse Efésios 2:3, nós éramos escravos, nós éramos cegos, nós éramos perdidos, nós éramos filhos da ira. Mas agora, irmãos, agora somos membros da família de Deus, irmãos. Deus é o nosso Pai. Nós fomos adotados, irmãos. Foi transferido da nossa velha família, não da família biológica em si, mas da família, irmãos, espiritual. Fomos transferidos agora e somos da família de Deus. Somos da família de Deus, irmãos. Cristo é o nosso irmão mais velho. Os santos, irmãos, são os nossos irmãos e co-herdeiros. Os anjos são espírito que nos serve. Ei, você saiu de uma família, da velha família de Adão, e agora tu foi adotado pela família de Deus. Você é co-herdeiro. Então as velhas práticas não te pertencem mais. Você não te pertence mais às velhas práticas. Você agora foi transferido da família, da velha natureza, para a nova família. Isso é, meus queridos irmãos, uma transferência. Isso é uma adoção. Transferência de uma família para outra. Eu estou correndo por causa do horário, mas eu quero crer que você vai gravar no teu coração. Se você não gravar, assista de novo. Vai estar disponibilizada essa mensagem no nosso Face, na página da igreja, também no YouTube. Olhem bem, irmãos, a adoção, ela além de ser a transferência de uma família para outra, a adoção ela consiste também, irmãos, em uma imunidade e desobrigação de todas as leis que nos prendiam à antiga família. Agora, irmão, não somos mais escravos do pecado. Nós estávamos, irmãos, na outra família, mas agora a adoção, meus irmãos, ela consiste em uma imunidade, uma desobrigação de todas as leis que nos prendiam à antiga família. Você era escravo do pecado, mas agora, como você foi adotado na nossa família, na nova família, você é livre. Nós fomos libertos, irmãos, do império das trevas. Agora nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Por quê, irmãos? Nós não estamos mais subordinados a essa lei da antiga família. Nós estamos na nova família, que é Cristo, de Cristo Jesus. A adoção consiste, irmãos, em uma legal investidura dos direitos da nova família. Passa a ser, irmãos, beneficiado com os direitos da nova família. Recebemos, em primeiro lugar, um novo nome. A adoção faz com que você tenha o nome da nova família, o sobrenome também. Nós que fomos, irmãos, agora fomos adotados, nós temos agora um novo nome. Antes nós éramos escravos, irmãos, agora nós somos filhos. Aleluia. Nós éramos escravos, mas agora somos filhos. Antes nós éramos pecador, mas agora, irmãos, nós somos santos em Cristo Jesus. Somos santificados por Ele. Nós recebemos também, irmãos, uma gloriosa herança. Uma gloriosa herança. Nós somos herdeiros, irmão, de Deus e co-herdeiros de Cristo. No que a adoção divina difere, irmãos, da adoção humana. Do que será que difere essa adoção divina da adoção humana? Primeiro lugar, a adoção humana, irmãos, via de regra, é para suprir uma carência, irmão, dos filhos naturais. Ou seja, irmãos, os pais tinham essa carência
não podiam ter filhos, adotavam, tinha essa carência de filhos naturais. Deus, irmãos, Ele sempre foi completo em si mesmo. Deus sempre se deleitou no seu Filho unigênito. Olhe bem, irmãos, preste atenção. As pessoas adotam, tem pessoas por um sentimento para ajudar uma criança, mas na sua maioria absoluta é porque tem carência de ter filhos e adotam filhos. Mas olha a diferença para a adoção de Deus. Deus era completo em si mesmo e se satisfazia em Jesus. Então por que Ele quis adotar alguns? Até para trazer incômodo. Ele adotou nós, às vezes trouxemos incômodo para Ele, mas Ele quis adotar eu, adotar você, e fazer com que você deixasse de ser escravo para ser filho. Aleluia! Deus não precisava de nós, Ele era completo em si mesmo, se satisfazia com seu Filho unigênito. Ele disse no batismo de Jesus: esse é meu filho em que me comprazo. Mas Ele quis adotar nós, e adotou uns que incomoda. Mas eu quero adorar a Deus pelo amor dEle, aleluia, que Ele disse: eu quero você filho, herdeiro, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a adoção humana, irmãos, ela é restrita. A de Deus é uma adoção ampla. A herança do pai, irmãos, ela é repartida em parte para os filhos. Agora, irmãos, os herdeiros de Deus possuem tudo que o pai, que é do pai, tudo que é de Deus é nosso. Aí a diferença, irmãos, da adoção humana para a adoção espiritual. Terceiro, a adoção humana, irmãos, ela é feita sem sacrifício. Ninguém faz nenhum sacrifício, tem que dar a vida, coisa semelhante, para poder adotar. Mas a divina, irmãos, custou, sabe o que? A vida do seu filho. A adoção humana não teve sacrifício, mas para que eu e você fôssemos adotados, filho de Deus, houve o sacrifício. A minha e a tua adoção, irmãos, preste atenção, custou a morte do seu Filho unigênito para nos fazer filhos adotivos. Por isso essa manhã, essa noite, eu não posso deixar você calado, a não ser te instigar a dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho. Custou o preço. Deus, irmãos, selou a nossa certidão, irmãos. Deus selou a nossa certidão de nascimento com o sangue do seu Filho. A minha certidão de nascimento de Deus, de Filho de Deus, irmãos, está selado com o sangue de Jesus. Foi necessário, pastor Claudio Honor, Ele derramar o seu sangue para selar. Quando Deus, irmãos, criou todas as coisas, Ele apenas falou: haja luz, haja água, haja peixe, haja plantação, irmãos. Mas quando Deus nos adotou, irmãos, o sangue do seu Filho precisou ser derramado. Precisou ser derramado para que eu e você fosse filho de Deus. Você já parou para pensar isso? Alguém pagou um preço para mim estar aqui pregando, sentindo essa paz que eu sinto no coração. Alguém pagou um preço para te estar sentado nesse banco, sentindo a alegria do Senhor. Alguém pagou um preço para te estar sentado aqui entre os príncipes dessa casa, sendo servo do Senhor, para poder trabalhar para Ele e servir a Ele. Alguém pagou um preço. Aleluia! Esse é o meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me encaminho para o encerramento, irmãos. Como podemos saber, irmãos, que somos pacificadores ou filhos de Deus? Como podemos saber se somos pacificadores ou filhos de Deus? Primeiro, provamos que somos filhos de Deus, irmãos, quando temos um coração sensível. Se você quiser anotar, senão depois eu te dou os tópicos. Primeira prova que somos filhos de Deus é quando temos um coração sensível. Não é um coração embrutecido. Não é um coração como uma pederneira.
Não é um coração, irmãos, de pedra, não, mas é um coração sensível. Meus amados irmãos, um filho chora ao ofender o seu pai. Pedro chorou, irmãos, ao negar Jesus. Tem pessoas, irmãos, que pecam hoje, pecam amanhã e nunca é sensível. Não chora ao ofender o pai. Olha o que disse Clemente de Alexandria, irmãos. Ele diz que sempre que Pedro, irmãos, ouvia um galo cantar, ele desatava em choro, porque ele lembrava que ele negou Jesus. Aleluia! Pedro, meus irmãos, ele não conseguia, se tornou quase traumático para Pedro, porque ele lembrava o que ele tinha feito. Ei, irmão, se você lembra quando errou e não lembra com tristeza, meus amados irmãos, isso é porque falta sensibilidade ao teu coração. Mas a prova de que somos filhos de Deus é que temos um coração sensível. Tem pessoas, irmãos, veja bem, olhe bem o que eu vou dizer. Tem pessoas que lembram com tristeza do pecado que cometeu, não porque ofendeu a Deus, mas porque teve prejuízos. Às vezes perdeu a esposa, ou perdeu a atividade na igreja, ou perdeu tal outra, ou teve outro prejuízo. Ele chora pelo prejuízo. Ele chora, meus amados irmãos, pelas restrições que passou a ter, mas não por ter ofendido a Deus. Mas quem tem um coração sensível, quando ele lembra do erro, ele diz: Senhor, eu não podia ter errado, eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu não podia ter errado. Isso é um coração sensível. Nós provamos, irmãos, que somos filhos de Deus quando agimos de forma semelhante ao Pai Celestial. Aí nós provamos, irmãos, que somos filhos de Deus. Não tem como, irmãos, nós dizer que somos filhos de Deus e as nossas ações se assemelham às ações do diabo. Não tem como nós dizer que temos a divindade de Deus na nossa vida, mas as nossas atitudes compactuam, é comparado, é semelhante às do diabo, irmãos. Olhe bem, irmãos, os judeus disseram para Jesus que eles eram filhos de Abraão, mas as suas atitudes, irmãos, indicavam que eles eram filhos do diabo. Eles somos filhos de Abraão, mas as atitudes deles eram de filho do diabo. Não podemos chamar Deus de pai, irmãos, e imitar o diabo, não. É inconcebível, irmãos, inaceitável, impraticável. Mas essa noite eu venho pregar para quem diz assim: Senhor, eu sou teu filho e a minha vida condiz com isso. Quem me conhece diz que eu sou teu filho. Eu tenho o teu nome de filho de Deus, porque a minha postura diz essa. Nós não somos, irmãos, filhos de Deus por criação, nós somos por regeneração. Veja bem, irmãos, não pelo primeiro nascimento, mas pelo novo nascimento. Nós somos filhos de Deus. Vejam bem, meus irmãos, nós provamos que somos filhos de Deus, irmãos, quando nos deleitamos em estar na presença de Deus. Você coloca em pé. Nós provamos, irmãos, que somos filhos de Deus quando nos deleitamos em estar na presença de Deus. Onde Deus está, irmãos, aí é o céu. Na presença de Deus, irmãos, tem delícias perpetuamente. Quem tem prazer de Deus aqui, em Deus aqui, irmãos, vai entrar no gozo do Senhor. Irmãos, o filho tem prazer de estar com o pai. E olhe bem, meus irmãos, porque ali nós vamos desfrutar, irmãos, e usufruir da presença de Deus por toda a eternidade. Nós provamos, irmãos, que somos filhos de Deus quando assim fomos chamados pelos homens. Olhe bem, irmãos, eles não são apenas filhos de Deus, mas eles serão chamados filhos de Deus. O versículo que eu li, como é que está escrito? Vamos ler, vamos recitar tudo junto? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
meus irmãos, nós provamos que somos filhos de Deus quando nós fomos chamados pelos homens. Os homens têm que olhar, pastor Fidelis, para nós. Os homens têm que olhar para nós, irmãs, e dizer: esse é filho de Deus. Eu não preciso botar uma tarja na testa e dizer: eu sou filho de Deus. Eu não preciso escrever no meu perfil do Facebook: eu sou filho de Deus. Não, é só as pessoas abrirem minha página e vão ver que eu sou filho de Deus. Não precisa eu escrever no meu WhatsApp que eu sou filho de Deus. É só minhas mensagens serem lidas e eu vou saber que sou filho de Deus. Levante a tua mão, adore a Deus essa noite. Aleluia! Não precisa nós gritarmos aos quatro ventos que somos filhos de Deus. Os homens têm que olhar para nós e dizer: esse é um filho, essa é uma filha. Eu sinto a presença do Pai essa noite. Adore a Deus, adore a Deus. Eu vou deixar você exaltar o Senhor. Eu vou deixar você exaltar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você tem paz? Você vive em paz com Deus? Você vive em paz consigo mesmo? Você vive em paz com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer o dano do que entrar numa rixa e numa contenda? Aleluia, você é um pacificador. Qual é a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Aleluia, você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus. As pessoas consideram você um pacificador, um filho de Deus. E eu encerro relendo Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.